Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez, em um reino distante, uma princesa chamada Branca de Neve. Sua pele era tão branca quanto a neve, seus lábios tão vermelhos quanto uma rosa, e seus cabelos tão negros quanto a noite. Ela era bondosa, e todos que a conheciam a amavam. Mas no castelo vivia também sua madrasta, a Rainha Má. A rainha tinha um coração cheio de inveja e todos os dias fazia a mesma pergunta ao seu espelho mágico: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia: Rainha, tu és bela, mas a mais bela de todas é Branca de Neve. Ao ouvir isso, o coração da rainha se encheu de ódio. Ela não suportava a ideia de que alguém fosse mais bonita do que ela. Um dia, tomada pela inveja, a rainha ordenou a um caçador: Leve Branca de Neve até a floresta e certifique-se de que ela nunca mais volte. O caçador obedeceu, mas quando chegou o momento, não teve coragem de machucar a jovem princesa. Com compaixão nos olhos, ele disse: Fuja, minha princesa. Corra para bem longe e nunca mais volte ao castelo. Assustada, Branca de Neve correu pela floresta escura. As árvores pareciam ter olhos. Ela tremia, mas continuava correndo. Quando o sol nasceu, Branca de Neve finalmente encontrou um lugar encantador, uma pequena cabana no meio da floresta. Curiosa, entrou. Lá dentro havia sete caminhas, sete cadeirinhas e sete pratinhos arrumados na mesa. Tudo era pequeno, como se fosse feito para crianças. Cansada da longa caminhada, Branca de Neve deitou-se nas caminhas e acabou adormecendo. À noite, os donos da casa voltaram. Eram sete anões trabalhadores que passavam o dia nas minas cavando em busca de pedras preciosas. Quando viram a jovem dormindo, ficaram surpresos. Quem será essa moça tão bonita? Parece perdida. Quando Branca de Neve acordou, contou sua história e os anões, comovidos, decidiram acolhê-la. Fique conosco, Branca de Neve. Vamos cuidar de você. E assim, ela passou a viver na cabana, cuidando da casa, cozinhando e cantando com seus novos amigos. Enquanto isso, no castelo, a rainha voltou a perguntar ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu: Rainha, tu és bela, mas Branca de Neve, que vive com os sete anões na floresta, é a mais bela de todas. Ao ouvir isso, a rainha ficou furiosa. Então ela ainda está viva. Eu mesma cuidarei disso. A rainha, usando seus feitiços, se transformou em uma velha vendedora de fitas. Foi até a cabana e ofereceu a Branca de Neve um lindo corpete. Experimente, minha querida, vai realçar sua beleza. Inocente Branca de Neve aceitou, mas o corpete foi apertado com tanta força que ela desmaiou. Quando os anões chegaram, perceberam o que havia acontecido e logo cortaram as fitas, salvando a princesa. A rainha, ao saber que Branca de Neve ainda vivia, voltou a se disfarçar. Dessa vez, parecia uma velha vendedora de pentes. Veja, minha jovem, este pente deixará seus cabelos ainda mais lindos. Branca de Neve aceitou o presente e penteou os cabelos. De repente, caiu no chão, enfeitiçada. Por sorte, os anões chegaram a tempo e tiraram o pente de sua cabeça. Branca de Neve abriu os olhos, mas eles a advertiram. Sua madrasta é perigosa. A rainha, furiosa por ter falhado duas vezes, preparou então um feitiço mais poderoso. Mergulhou uma linda maçã vermelha em um veneno mortal. Com esta maçã, ela dormirá para sempre. Disfarçada de camponesa, bateu à porta da cabana. Branca de Neve hesitou, mas a rainha insistiu. Tome, minha querida, só uma mordida e sentirá o sabor mais doce do mundo. A jovem mordeu a maçã e imediatamente caiu em sono profundo. Dessa vez, por mais que os anões tentassem, nada funcionava. Cheios de tristeza, colocaram-na em um caixão de vidro na floresta, para que sua beleza fosse lembrada para sempre. Um tempo depois, um príncipe que viajava pela região ouviu falar da jovem adormecida no caixão de vidro. Curioso,
Aproximou-se e, ao vê-la, ficou maravilhado. Era como se já a conhecesse em sonhos. Tomado por um sentimento puro e verdadeiro, inclinou-se e beijou Branca de Neve com carinho. No mesmo instante, a maldição se quebrou. A princesa abriu os olhos e sorriu. Os anões pularam de alegria. Ela voltou! Branca de Neve voltou! Grata ao príncipe e aos anões, Branca de Neve voltou ao castelo, agora livre da maldade da rainha. Ela e o príncipe se casaram e viveram muitos anos felizes, sempre rodeados de amor e amizade. E assim termina a história da princesa de pele tão branca quanto a neve, que encontrou nos sete anões verdadeiros amigos e descobriu que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer feitiço. A história completa da Cinderela. Era uma vez em um reino distante uma menina chamada Cinderela. Ela era bondosa, gentil e tinha um coração cheio de esperança. Quando era pequena, vivia feliz ao lado de seu pai. Mas, após ele se casar novamente e depois falecer, Cinderela ficou sob os cuidados de sua madrasta e das duas filhas dela. A madrasta fingia bondade na frente dos outros, mas em casa mostrava quem realmente era: orgulhosa, fria e cruel. De agora em diante, você fará todo o trabalho da casa. Vai limpar, cozinhar, costurar e servir. Minhas filhas não devem se cansar. As duas irmãs, invejosas e preguiçosas, riam de Cinderela o tempo todo. Olhem só como está suja! Vive coberta de cinzas da lareira. Devíamos chamá-la de Cinderela. E desde então, aquele apelido ficou. Apesar da tristeza, Cinderela nunca perdia a esperança. Sempre que podia, conversava com os passarinhos e com os ratinhos da casa, que eram seus únicos amigos. Um dia, meus sonhos vão se realizar, sussurrava ela. Um certo dia, um mensageiro do castelo chegou à cidade. Ele tocou a trombeta e anunciou em voz alta: o príncipe dará um grande baile no castelo. Todas as moças do reino estão convidadas. Ele escolherá sua futura esposa nessa noite especial. As irmãs gritaram de alegria. Ele vai se apaixonar por mim, disse a mais velha. Não, por mim, retrucou a mais nova. Cinderela, ouvindo aquilo, sentiu seu coração bater mais forte. Ah, como eu gostaria de ir! Dançar no castelo, ver o príncipe, seria um sonho. Mas a madrasta logo tratou de acabar com sua esperança. Você? Ir ao baile? De jeito nenhum. Quem cuidaria da casa? Além disso, não tem roupas adequadas. Esqueça esse sonho, menina. Na noite do baile, as irmãs se vestiram com belos vestidos, cheios de fitas e joias. Cinderela ajudou pacientemente, arrumando seus cabelos, apertando os espartilhos e elogiando, mesmo sentindo-se triste. Quando a carruagem partiu, levando a madrasta e as irmãs, Cinderela ficou sozinha. Ela correu até o jardim e começou a chorar. Eu só queria ter a chance de ir também. Dançar uma vez, só uma vez. Nesse instante, uma luz suave iluminou o jardim. Uma senhora bondosa, com roupas brilhantes e um sorriso caloroso, apareceu. Não chore, minha filha. Eu sou sua fada madrinha. Hoje seu sonho vai se realizar. A fada balançou a varinha mágica e disse as palavras encantadas: Bibidi-bobidi-bu. Na mesma hora, uma abóbora enorme do quintal virou uma linda carruagem dourada. Os ratinhos se transformaram em cavalos brancos. O cachorro da casa virou um cocheiro elegante. E as roupas velhas e gastas de Cinderela se transformaram em um vestido azul deslumbrante, cheio de brilho. Nos pés surgiram sapatinhos de cristal que reluziam como estrelas. Cinderela ficou sem palavras. A fada madrinha sorriu. Agora vá ao baile, minha querida. Mas lembre-se, à meia-noite o feitiço se desfará. Você deve voltar antes do último badalar do relógio. Sim, fada madrinha. Obrigada de todo o coração. E assim, Cinderela partiu para o castelo. Quando Cinderela entrou, todos se voltaram para ela. Seu vestido brilhava e sua beleza encantava.
Até a madrasta e as irmãs a viram, mas não a reconheceram. O príncipe, curioso, atravessou o salão e foi até ela. Posso ter a honra desta dança? Cinderela sorriu timidamente e respondeu: Sim, príncipe. E então dançaram juntos. O príncipe não conseguiu tirar os olhos dela. As horas passaram rápido, como se fossem segundos. As irmãs irritadas cochichavam: Quem será essa moça? Ele só olha para ela. Cinderela também estava encantada, mas de repente o relógio começou a soar. Tong! Tong! Ela se lembrou do aviso da fada madrinha. Ou não, eu preciso ir. Cinderela saiu correndo pelo salão, descendo as escadas. O príncipe a chamou. Espere, nem sei seu nome. Na pressa, Cinderela perdeu um dos sapatinhos de cristal na escadaria. Antes que o príncipe pudesse alcançá-la, ela já havia sumido na noite. Assim que o relógio bateu a última badalada, a carruagem virou abóbora novamente. Os cavalos voltaram a ser ratinhos e Cinderela ficou com seu vestido simples, sozinha na estrada. Mas ela ainda tinha em suas mãos um dos sapatinhos de cristal. No dia seguinte, o príncipe mandou seus guardas procurarem por todo o reino. Encontrem a jovem dona deste sapatinho. Só ela será minha esposa. De casa em casa, as moças tentavam calçar o sapatinho, mas nenhum pé servia. Finalmente chegaram à casa de Cinderela. As irmãs correram para experimentar. A mais velha tentou enfiar o pé à força, mas era grande demais. A mais nova também tentou, mas seu pé era largo e não entrava. A madrasta, nervosa, tentou impedir Cinderela. Não perca tempo com essa criada. Ela não esteve no baile, mas o príncipe olhou para Cinderela e disse: Deixa tentar. Cinderela se aproximou, humilde. Sentou-se e, com delicadeza, colocou o sapatinho. Ele serviu perfeitamente. Todos ficaram boquiabertos. O príncipe sorriu com alegria. É você, a donzela com quem dancei. Eu sabia que te encontraria. Nesse instante, a fada madrinha apareceu discretamente e transformou novamente as roupas de Cinderela em seu vestido azul brilhante. Não havia mais dúvidas. E assim, Cinderela e o príncipe viveram felizes para sempre, rodeados de amor, alegria e esperança. Rapunzel, a princesa da torre. Era uma vez, em um reino distante, um casal de camponeses que vivia em uma pequena casa perto da floresta. Depois de muitos anos de espera, a esposa finalmente ficou grávida. A janela do quarto dela dava para um belo jardim, cheio de flores e plantas. Mas aquele jardim não era comum. Pertencia a uma feiticeira poderosa chamada Dama Gothel, temida por todos. Um dia, a esposa olhou pela janela e viu uma planta verde, fresca e deliciosa. Era chamada de Rapúncio, uma espécie de alface rara e suculenta. Só de olhar, ela sentiu um desejo irresistível de prová-la. Se eu não comer dessa planta, vou adoecer, disse a marido preocupada. O homem que a amava demais decidiu arriscar. Esperou a noite cair, pulou o muro e colheu um pouco da verdura. Sua esposa comeu com alegria e sentiu-se melhor. Mas no dia seguinte, o desejo voltou ainda mais forte. O marido, com medo de vê-la sofrer, voltou ao jardim. Desta vez, porém, foi surpreendido pela feiticeira. Como ousa roubar do meu jardim? Gritou Dama Gothel com olhos faiscando de raiva. Tremendo, o homem explicou. Perdoe-me, minha senhora. Minha esposa está grávida e desejou tanto essa planta que eu não pude resistir. A feiticeira ficou em silêncio, pensativa, e depois disse com voz fria: Se o que dizes é verdade, levarei em troca o bebê que nascer. Este será o preço pelo roubo. Alguns meses depois, nasceu uma linda menina. Mal abriram os olhos para admirar a filha. A feiticeira apareceu e a levou embora. Chamou-a de Rapunzel por causa da planta que havia causado toda a história. Rapunzel cresceu e se tornou uma menina doce e de uma beleza encantadora. Seus cabelos eram longos, dourados como o sol e brilhavam como fios de ouro.
Mas Dama Gothel era ciumenta e não queria que ninguém jamais visse a jovem. Por isso, levou-a para viver em uma torre escondida no coração da floresta. A torre era alta, sem escadas nem portas, apenas uma janela no topo. A feiticeira era a única a entrar e sair. Sempre que queria subir, gritava: Rapunzel, jogue suas tranças! E a menina, obediente, soltava seus longos cabelos, que serviam de corda para a feiticeira subir. Os anos se passaram. Rapunzel cresceu, aprendeu a cantar belas canções e a sonhar com o mundo lá fora. Todos os dias, olhava pela janela e via os passarinhos voando livres, as árvores balançando ao vento e o céu mudando de cor. Um dia, um jovem príncipe passeava pela floresta. Ele ouviu uma voz doce e melodiosa vindo de dentro da torre. Era Rapunzel cantando. Encantado, ele se aproximou e tentou encontrar uma porta, mas não havia nenhuma. Voltou para casa, mas no dia seguinte retornou. E de novo, e de novo. Até que um dia, escondido entre as árvores, viu Dama Gothel chegar. Rapunzel, jogue suas tranças! Para a surpresa do príncipe, uma longa trança dourada desceu da janela e a feiticeira subiu. Quando ela foi embora, o príncipe decidiu tentar o mesmo. Aproximou-se e chamou Rapunzel, jogue suas tranças! A jovem ficou surpresa com a voz diferente, mas obedeceu. O príncipe subiu e, ao chegar lá em cima, Rapunzel ficou assustada. Quem é você? Não tenha medo. Eu ouvi sua voz e precisei conhecê-la. Você canta como um anjo. Rapunzel nunca tinha visto outro ser humano além da feiticeira. Seu coração disparou. Logo, porém, percebeu a bondade nos olhos do príncipe e sentiu confiança. Eles conversaram por horas, riram, contaram histórias. Foi o início de uma amizade que logo se transformou em amor. Todos os dias, o príncipe voltava e Rapunzel jogava suas tranças para que ele subisse. Por muito tempo, conseguiram manter segredo. Mas um dia, distraída, Rapunzel comentou com Dama Gothel. Mamãe Gothel, como você é mais pesada que o príncipe? Quando ele sobe, quase não sinto dor na cabeça. Ao ouvir isso, a feiticeira ficou furiosa. Seus olhos brilharam de ódio. Príncipe, como ousa me trair, menina ingrata? Em sua fúria, ela cortou as longas tranças de Rapunzel e a levou para um deserto distante, onde a deixou sozinha e triste. Depois, prendeu as tranças cortadas no topo da torre, esperando o príncipe retornar. No dia seguinte, o príncipe chegou e chamou: Rapunzel, jogue suas tranças! A feiticeira desceu as tranças e, quando o príncipe subiu, encontrou-se cara a cara com Dama Gothel. Acha que pode me enganar? Nunca mais verá sua amada. E num feitiço de raiva, a feiticeira o cegou. O príncipe caiu da torre e, ferido, vagou pela floresta sem enxergar, guiado apenas pelo som de sua voz interior e pela lembrança de Rapunzel. Enquanto isso, Rapunzel vivia no deserto, chorando de saudade. Seus dias eram tristes, mas ela nunca deixou de cantar. Sua voz carregava a esperança de que um dia o príncipe a encontraria. E foi assim que aconteceu. Um dia, vagando sem rumo, o príncipe ouviu ao longe uma melodia conhecida. Reconheceu a voz e correu em direção a ela. Rapunzel, é você! Gritou, desesperado. Ela correu até ele, e quando viu seu rosto ferido, chorou de emoção. Suas lágrimas caíram sobre os olhos do príncipe, e, como em um milagre, sua visão foi restaurada. Eles se abraçaram com alegria e decidiram nunca mais se separar. O príncipe levou Rapunzel para seu reino, onde foram recebidos com festa. Todos ficaram maravilhados com a beleza e a bondade dela. Logo se casaram e viveram felizes no castelo, rodeados de jardins e flores, como Rapunzel sempre sonhara. E, pela primeira vez, Rapunzel foi livre para correr nos campos, sentir o vento e viver o amor verdadeiro ao lado de quem a respeitava e cuidava dela. E assim termina a história de Rapunzel, a princesa da torre que encontrou a liberdade através do amor e da esperança.